Fala, geeks! Tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Schulay e vamos finalmente começar este projeto do Vale dos Anjos. No caso, o Torneio dos Céus, que é o primeiro livro de uma série de livros que será lançada aqui semanalmente para vocês. Então, antes de mais nada, se você veio através desse vídeo pelo livro que está no Wattpad, então, por favor, eu peço para você se inscrever no canal, você baixar as notificações do seu celular, aumentar o volume para ouvir essa minha voz e curtir essa mistura de análise com curiosidades e easter eggs desse prólogo e primeiro capítulo do Vale dos Anjos. Já você, se está vendo esse vídeo diretamente no canal, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você entrar diretamente no livro no Wattpad e você poder ler o prólogo e o primeiro capítulo. E aí depois você volta para esse vídeo para você assistir, para você de repente não tomar spoiler, né, do primeiro capítulo. Mas se você quiser, na verdade, saber primeiro para depois ler também, fique à vontade. Certo, meus geeks? Então, vamos começar falando de Vale dos Anjos. O prólogo, geeks, que é conhecido como anúncio, né, que é muito interessante porque na primeira versão, lá no Cafundó do Brejo, não tinha um nome, era simplesmente chamado de prólogo. Então, esse prólogo traz no nome anúncio. E começamos aqui o prólogo, a primeira cena desse livro, descrevendo Cronos. Sim, os geeks, temos aqui ó, a imagem desse grande personagem aqui, desenho feito pelo talentosíssimo Luiz Quadros, então vocês podem ver aqui os números aqui, os ponteiros, né, do relógio. O Cronos, geeks, para quem não sabe, então ele é o anjo deus do tempo. Ele que começa, então, ele é o primeiro personagem a ser descrito dentro do Vale dos Anjos. E Cronos, geeks. O Cronos é muito interessante, porque o Cronos, a gente, né, se vocês falarem de Cronos, vocês vão lembrar dele basicamente pela mitologia grega, né? Porque Cronos, ele foi ali o pai dos deuses, né? Ele é o pai de Zeus. E tem toda uma história por trás de que ele comeu os próprios filhos, e aí Zeus se revoltou para expulsar os titãs. Mas assim, não foi essa a inspiração que eu tive, não foi da mitologia grega que eu fui buscar o Cronos como sendo um anjo deus do tempo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque na verdade, se vocês forem pesquisar um pouquinho na internet, vocês vão achar que Cronos, ele é definido como um titã, mas ele também é definido como o deus do tempo, pela própria mitologia grega. Então, eu falo, nossa, mas como que você então não foi atrás de Cronos na mitologia grega se ele é definido por certos estudos como anjo deus do tempo, né? Tanto que ele fala que ele vem até Zeus como um velho, como um sábio. Na verdade, geeks, eu tirei Cronos, 2 pontos aqui que eu me lembro, né, na época que eu escrevi. Eu lembro de Cronos de relógio, que sempre falava de Cronos, passava propaganda, sempre falava de Cronos como relógio. E eu lembro de um anime que se chamava Samurai Warriors. Não sei se vocês lembram desse anime. 5 fantásticos samurais armados. Classificação livre. Juntos eles enfrentam os poderes sobrenaturais da dinastia, a força do mal. Em onde eles tinham personagens que remetiam a elementos. Então eles tinham lá o Hector do Fogo, lembra? César da Luz. E aí eu lembro que tinha um dos vilões ali, que eram os que lutavam contra os Samurai Warriors, que era o Cronos. E eu lembro que ele era muito poderoso. Então eu lembro que eu guardei muito esse nome. Eu falei, puta, esse nome é legal, Cronos, é um nome forte. Então, geeks, Cronos vem dali. Eu acabei depois descobrindo, já perto de publicar, que a primeira versão, que Cronos também era conhecido como Deus do Tempo, que deu tudo a calhar e foi super legal. Então, geeks, Cronos começa ali olhando uma espécie de miragem, né, uma espécie de um espaço em que ele está olhando ali a figura de uma pessoa. Então ele percebe que, putz, chegou o momento. Ele estava muito tempo ali naquela miragem, muito tempo ali, muito tempo mesmo. E até que ele percebe, é hora de eu agir. Os acontecimentos que eu estava esperando finalmente vão acontecer. Então ele sai ali, eu faço uma citação de quadros das eras dos tempos, né, uma forma de mostrar a passagem do tempo. E aí ele encontra outras pessoas ali que estavam esperando por ele, né, através de uma reunião. E essas pessoas também são outros anjos deuses. Então aqui é interessante frisar que eu busco nesse livro algo muito mais voltado para a mitologia, algo muito mais voltado para a fantasia, e não necessariamente uma figura do deus monoteísta que a gente está acostumado aqui nas nossas religiões atuais. Então eu fui mais para um lado fantasioso da coisa. Então os outros anjos deuses estão ali reunidos,
E dentre eles, um deles se destaca, que eu cito o nome dele, que é o Cannon, o anjo deus da água. E Geeks, eu não tenho aqui a imagem do Cannon, mas já vou passar aqui, ó. Deve estar passando aqui a imagenzinha dele para vocês. Porque o Cannon, Geeks, ele também, assim, ele veio, a minha inspiração pelo nome Cannon veio dos Cavaleiros do Zodíaco. Quem não lembra da saga de Poseidon? Isso mesmo, sou o irmão de Saga. O meu nome é Cannon de Gêmeos. Pois é, eu não queria colocar Poseidon. Eu podia ter feito isso, vou colocar Poseidon. Mas eu não queria que fossem os anjos da mitologia grega, senão a pessoa fala, nossa, o que é Percy Jackson? Eu não queria que todos os nomes fossem remetentes da mitologia grega. Eu queria fazer uma mescla. E eu gostei na época, porque eu lembro que eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, e na saga de Poseidon a gente descobre, né, que o Cannon é quem está por trás dos acontecimentos. Né? Ele que manipula Poseidon. Não necessariamente ele é mais forte, mas ele é o verdadeiro vilão por trás da história. E eu achei interessante, falei, poxa, o Cannon, então ele é muito mais relevante. E eu gostei desse nome, por isso que eu coloquei Cannon, o nome do anjo deus da água. E ali, então, durante a reunião, ele questiona, né, do tipo assim, pô, agora que você voltou, o que tá acontecendo, o que você veio? Aí ele, Cronos revela, na verdade, então eu vim aqui, porque aquela conversa que a gente teve no passado, onde eu falei pra vocês dessa pessoa, chegou o momento, essa pessoa está chegando, ele está vindo até nós. E aí já causa um burburinho do tipo, puta, ele tá chegando, ele tá vindo, caramba, vamos ficar atento, finalmente ele estará entre nós. E aí você fica, quem é essa pessoa? E o que ela vai fazer ali? Por que ela está sendo esperada por esse grupo? Então, Geeks, o objetivo aqui do prólogo é já causar uma certa curiosidade, do tipo, opa, eu já dou ali a letra de que é um cara esperado, de que vai ter algum tipo de conflito, vai ter algum envolvimento com os deuses, então eu já crio ali uma certa expectativa que começa logo na sequência com o capítulo 1, que é a morte não é o fim. De cara eu já dou ali uma deixa pro leitor, para vocês no caso, já terem uma noção de que a morte ela vai ser o começo da passagem aqui dessa história. A história ela vai toda se passar no mundo do além. E aí eu apresento a vocês o nosso querido protagonista, Dimitris Salostros. Olha aquele aqui, meus geeks, também mais uma obra do meu querido Luiz Quadros. Esse foi o primeiro desenho que ele fez para mim. Se vocês pegarem e compararem com o Cronos, vocês vão ver a evolução da arte dele. Olha aqui a evolução do Dimitris pro Cronos, mas eu gosto muito desse desenho do Dimitris. E geeks, Dimitris também tem uma inspiração aí já um pouco da mitologia, porque na época, a primeira versão que eu escrevi ainda adolescente, o nome Dimitris era Dionísio. Sempre assim, eu escrevi boa parte do Vale dos Anjos com o nome Dionísio. E aí na época eu fui falar, pô, tá bom, mas eu gostava do nome Dionísio, eu achava que tinha a ver, o Dionísio na verdade ele é o deus das festas, né, deus do vinho. Então na época eu nem sabia, eu gostava mesmo do nome, mas eu falei, pô, sabe o que se eu for lá na Grécia, eu pisei em Atenas e eu falar Dionísio, as pessoas vão reconhecer que é o deus Dionísio? Então, geeks, o nome Dionísio em grego era um nome totalmente diferente. E podia falar Dionisos também. Mas eu lembro que eu não gostei quando eu vi a pronúncia real. E aí foi uma das coisas que eu tinha me tocado, né? Pô, como que eu vou dar um nome de um protagonista grego? Tem que ser um nome grego? Não posso colocar um nome de um grego chamado Leandro, né? Não faz sentido. Não me diga! Então aí eu fui pesquisar nomes que tivessem uma pronúncia, algo parecido com Dionísio. E aí eu cheguei em Dimitris. Pra quem não sabe, Dimitri é um nome russo. Dimitris é um nome grego. Achei gregos chamados Dimitris. Procurei nas redes sociais gregos chamados Dimitris. Tem um jogador que jogou na seleção grega chamado Dimitris. E aí eu fiquei tranquilo. Opa, temos Dimitris aqui na história. Então, Geeks, começa essa história com o Dimitris saindo do trabalho. Não quis colocar exatamente o que ele fazia por um motivo muito proposital. Não é o momento ali de abordar detalhes do presente, porque isso tudo vai ser descartado logo em seguida. Então, o que mais importava nesse começo era quem é ele e aonde ele está indo, que ele está indo em direção à sua casa, encontrar a sua esposa. Então ele compra ali o botãozinho de rosa, embrulha ali no papel de seda, que é o aniversário de quando eles se conheceram. Então, ele encontra ali a Maria, ou Mariah, que vem de Mariah Carey, que é a minha grande inspiração na época. Eu estava ouvindo muito Mariah Carey na época e eu gostava das músicas dela. E não antes que vocês pensem, nossa, mas Mariah não é um nome grego, ela não é grega. Então fiquem tranquilos, a Mariah ela é inglesa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então ela mora com o Dimitris na Grécia, mas ela não é grega. E aí quando eles se encontram, então eles começam a conversar, tem um tabu entre eles de que
não se pode ligar a TV, nem mexer no celular, enquanto eles pelo menos contam como foi de um do outro. Eu peguei isso um pouquinho também, eu vi um pouco de amigos meus, um casal de amigos meus, que na época, eu nem vou falar porque hoje eles não estão mais juntos, então talvez não seja muito elegante, mas eles faziam isso e eu achei legal na época e isso eu mantive. E também tentando colocar o livro aqui nos tempos mais atuais, porque lá na primeira versão o celular nem estava tão em uso como a gente usa na atualidade. Então eles conversam, eles falam, você já entende que o Dimitris não é um cara muito feliz no trabalho, isso foi um ponto que eu quis colocar também, quis mostrar nesse capítulo que o foco aqui do Dimitris é a Maraia. Porque o pai dele, o Parnasus, morreu, e Parnasus, o nome Parnasus vem do Ponte Parnaso, que fica na Grécia, e aí eu gostei do nome. Então, ele perdeu o pai, que é o único ali foco, ele é filho único, perdeu o pai, não é citada a mãe até o momento, propositalmente também, mas não se fala de mãe, não se fala de não ter irmãos, nada. Quem ele tem? A Maraia. O trabalho dele, ele não gosta, eles estão fazendo planos ali para se mudar para Mykonos, e ali fica essa expectativa. Bom, a base da vida dele é a Maraia. Até o momento em que ele, de noite, ele se sente desconfortável, ele acorda ofegante, suando, ele tenta ali respirar, joga uma água, tenta se acalmar, ele tem um pesadelo ali, ele vê uma figura encapuzada, até então que ele finalmente, assim, ele desperta pela manhã e ele não se sente bem. Sabe quando você acorda com aquele mau agouro? Você não se sente bem, você não dormiu bem, você se sente desconfortável. Sabe, quando você não dorme bem, você realmente passa o dia ruim, com dor muscular e tudo. E a Maraia percebe, e ele tenta ali disfarçar, não rola, até que ela confronta. Eu falo, e aí, ô Dimitris, qual que é a tua, né? E aí ele desabafa, tipo, não tô me sentindo bem, tô com medo de morrer, e aí ele faz uma pergunta, né, do tipo assim, se você me superaria, né? E Geeks, aqui, eu tive um pouco de cuidado para não soar um pouco machista, porque eu lembro que nas versões anteriores eu tinha colocado algo assim, você me trocaria por outro? E isso é um pouco egoísta, sabe? Porque eu entendo que quando a gente morre, a gente quer que a pessoa que fique bem, fique feliz, a gente quer a felicidade dessa pessoa. Então quando o Dimitris ele coloca nessa versão, você me superaria, não é necessariamente trocá-lo por outro homem. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Quando eu falo superar a pessoa, é você não lembrar mais dessa pessoa, é você não ter mais qualquer tipo de lembrança afetiva. E isso sim é uma coisa que eu tenho, por exemplo, muito medo em morrer, que as pessoas, sei lá, as pessoas que fiquem esqueçam de mim. Então aí sim fica uma coisa mais legítima, uma coisa mais bonita pra cena, e a Maraia tipo, não. E aí quando ele pergunta, você voltaria por mim? Também tem um motivo proposital, porque o livro vai se tratar dessa questão dele voltar à vida. E logo em seguida, então, o Dimitris abraça a Maraia, ela fala que tipo, não vai trabalhar, ele vai. E aí quando ele entra no carro, ele já sente um desconforto, ele sente um mal-estar. E assim, Geeks, muito interessante porque eu tive um avô que infartou alguns anos atrás e eu fui visitá-lo no hospital, infelizmente ele faleceu semanas depois e ele me contou um pouco do que ele sentiu, porque ele infartou na rua, né? Então ele chama um táxi, ele vai pro hospital infartando de táxi. E eu tentei colocar um pouco do que ele sentiu nessa cena. Então, assim, dor no braço, a vista atrapalhada, assim, você começa a vista encurecer, você não começa a enxergar as coisas com nitidez, você suor, mal-estar, assim, você, sabe, respiração, você começa a ficar meio afobado, desacordado. Então, no caso, como foi um infarto fulminante, né, eu entendo que ali naquele momento o Dimitris perde a consciência rapidamente, ele sente que a mente dele está saindo, assim, ele está perdendo o controle do corpo dele, e quando ele abre, assim, pela última vez, o último momento de lucidez que ele tem, ele vê a figura do ser encapuzado, que é o nosso querido, no próximo capítulo vocês vão conhecer. Mas ela também é um personagem que vai aparecer na história. Então, Geeks, eu lembro, assim, eu assisti agora recentemente um documentário da Netflix que fala de vida após a morte, e foi muito legal porque tem um episódio que eles contam a história de pessoas que morrem e voltam depois de 1 hora, ou meia hora, minutos. Elas têm um período de morte, elas são declaradas mortas, mas elas são ressuscitadas, né? Depois de um curto período de tempo. E a maioria delas contam que elas veem luzes, algumas sentem cheiro, veem flores. Então eu tentei transmitir essa sensação de que foi mostrado nesse documentário através dessa cena, que também não existia. E até o momento em que, passado esses primeiros minutos de sensações, de cheiros, de cores, que aí sim, de fato, ele volta a recobrar a consciência já morto e ele se vê ali, ele vê o carro, ele tá
pelo alto. E isso, Geeks, é uma clara alusão a Yu Yu Hakusho. Quem não lembra da primeira cena onde o Yusuke ele é atropelado, então envolvendo o carro também. E logo quando ele é atropelado, ele abre o olho, ele se vê morto também, ele tá flutuando. Então é uma clara referência e homenagem a Yu Yu Hakusho. Ah, me lembrei. Eu fui atropelado e morri. Mas o que eu tô fazendo aqui? Não pode ser. Será que eu virei um fantasma? Então essa cena onde ele se vê e aí ele percebe que ele morreu. E aí assim acaba o primeiro capítulo do Vale dos Anjos. Eu coloquei 2 músicas para vocês ouvirem. No prólogo é uma música muito legal, que é do desenho Yu-Gi-Oh! GX, que é a música do personagem Sartorius, que na verdade acho que é Sayui, que é o nome japonês dele, porque essa música só tem na versão original japonesa, na versão dublada já é a música americana, que tem nada a ver. E no primeiro capítulo eu coloco uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que é a música tema, uma das músicas temas do episódio San Junipero de Black Mirror. E aliás, vocês sabem, San Junipero aborda essa questão de vida, de morte também, um episódio lindo, espetacular, maravilhoso, também me inspirou muito, me deu muita energia para escrever, um episódio lindo, que eu, inclusive, estou falando sobre Black Mirror no canal, então quem veio pelo livro, se inscreva no canal para conhecer essa saga Black Mirror. Então, é totalmente inspirado em San Junipero, é uma música muito marcante, muito forte, que é uma melodia, que acho que fala um pouco, não é que fala, né, porque é só uma melodia, mas eu traduzo essa melodia como um medo de morrer, um medo de se perder, uma tristeza, mas ao mesmo tempo um mistério do que virá a seguir. E aí, o capítulo acaba com essas músicas, então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da leitura. Comentem no vídeo e no Wattpad, também dá para comentar no Wattpad, no parágrafo, no trecho que você gostou ou não, avalie. E agora, para eu me encerrar, eu vou deixar aqui o vídeo com as avaliações, não é? Que nota será que esse capítulo? Será que o capítulo foi bom ou foi ruim? Mas como eu não posso autoanalisar o capítulo, deixo vocês aqui com o meu querido John Summers, que é um dos meus leitores favoritos. Já me conhece há muito tempo, lê tudo que eu escrevo. John, e aí? O que você achou do capítulo? Fala galera, eu sou o John, sejam bem-vindos ao Paraíso e chega mais pra gente conversar. Então, tá todo mundo aqui, chegou agora nesse novo universo do Vale dos Anjos, né? Que já tem vários anos, caso vocês não saibam. E eu não podia deixar de vir aqui prestigiar o meu grande amigo, meu buddy, Leandro Cholai, quando tá trazendo essa nova versão do Vale dos Anjos. Nós temos 2 outras versões anteriores, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Temos a edição de 2010, que saiu pela editora Novo Século, e depois a edição de 2014, que saiu pela editora Livros. Mas agora, vocês estão com a melhor de todas as edições. Então vamos começar a falar desse prólogo incrível. O que foi isso, gente? O Cronos estava lá com aquele livro, né, todo místico, todo especial, porque o livro do Cronos não ia ter palavra, né? Não ia ter. É cheio de imagens, né? Que as coisas, o fluxo do tempo passa por ali e ele consegue ver tudo. Também teve a festa, né? O grande evento, onde estavam todos os anjos deuses lá presentes, preocupados, né? Ansiosos, temerosos, querendo saber o que ia acontecer, por que ele havia finalmente convocado um encontro como aquele. Chegou a hora. O escolhido foi selecionado e ele está pronto. Ou seja, um grande evento, uma grande coisa que foi aguardada durante muitos anos, agora prestes a acontecer. E o que é essa coisa? Bom, o capítulo 1 já começa a mostrar, né? O nosso protagonista, Dimitris Salustris, grego, loiro. Ele tem a esposa dele, a Maraia. Dá pra ver que eles têm um relacionamento muito íntimo, muito forte. Não é aquele tipo de casal indiferente. Pelo contrário, eles são muito envolvidos, teorizam sobre o pós-vida. E aí até que ele finalmente faz aquela pergunta pra ela: se eu morresse, você ficaria com outra pessoa? Você seguiria em frente? E aí ela vai e fala: claro que não. Você vê que ela ama tanto ele que ela não duvida de que se ela morresse, ela realmente iria procurar um jeito de voltar pra ele, e ele também. Eles realmente acreditam nisso, eles não são céticos. Aí o James vai e começa a ter, né, se sentir mal, ter aqueles pesadelos, acorda no meio da noite, tenta se acalmar. De manhã, no dia seguinte, ele volta a se sentir mal. A esposa percebe, né? Não sei se vocês notaram, mas ela insiste.
Ele mente pra ela e ela conhece tão bem, eles estão tão em sintonia, que ela sabe do que ele tá falando, ela sabe que ele tá mentindo. E ela vai, teima com ele até ele falar o que tá acontecendo. Mas eles conversam, se entendem, o Dimitris vai trabalhar, e aí você percebe que ele começa a se sentir novamente mal, né? Fica claro antes que ele não era uma pessoa com problemas de saúde, que vivia ofegante, não. Tem realmente alguma coisa estranha acontecendo com ele ali naquela hora. E é tão estranho que ele perde o controle do próprio carro e morre. O protagonista morre no primeiro capítulo do livro. Como assim? E não é só isso. Nessa versão a gente tem, né, aquela percepção dele saindo do corpo, flutuando e vendo toda a situação, a cena do acidente onde ele morreu e aquela figura, né, encapuzada, que a gente não sabe ainda quem é. Quem será essa pessoa? É boa, é ruim, é amiga, não é? E agora, né, galera, o que vai acontecer com esse cara, né, que é o protagonista do livro que morreu? Eu lembro que quando eu li da primeira vez eu fiquei completamente curioso. Por sinal, esse livro foi como eu conheci o Szulai. Há vários anos atrás ele me abordou para divulgar o livro e nós nos tornamos grandes amigos. E chega de papo, porque ainda tem muita coisa boa para você ler nesse livro. Acontecimentos fortes, assim, do ponto de vista emocional e em questão de ação, sabe? É muito dinâmica a história do Vale dos Anjos. Então, eu te batizo como oficial filho ou filha da luz, que é o nosso fandom. E agora eu quero saber, o que você achou desse primeiro contato com o Vale dos Anjos? Alguma teoria? Deixa aqui nos comentários pro Szulai saber. Eu vou ficando por aqui e tchau! Bom, geeks, gostaram da versão do John? Concordam com a opinião dele? Então deixem, por favor, sigam aqui o Instagram do John, conheçam o trabalho dele, conheçam a pessoa do John. E então, fica aqui o meu muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que vocês tenham gostado do capítulo, espero que vocês continuem lendo o Vale dos Anjos, é muito importante para mim. Toda terça-feira, 7, 8 da noite, um capítulo novo, um vídeo novo, uma nova continuação dessa saga, o Vale dos Anjos. Meu muito obrigado, um grande abraço.